terceira lei é a única lei que fala de mais de uma partícula. Qual é a terceira lei? Qual é o nome dela? Força de ação e reação. Ação igual a reação, Newton enunciou ela também de uma maneira simples, que é: a toda ação há sempre uma reação igual. Tá? A gente só precisa dessa parte. A outra parte ele fala a mesma coisa com outras palavras. Ele fala assim: ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Então o que ele está dizendo é que se uma partícula faz uma ação, se a partícula está fazendo uma ação, essa partícula na verdade está exercendo uma força sobre outra. Uma partícula não faz força nela mesma. Então, quando a partícula faz uma ação, ou seja, toda ação que alguém faz, há uma reação. Uma reação é o quê? Eu fiz uma ação numa partícula, aquela partícula vai fazer uma reação em mim. Então, sempre que eu fizer uma ação, há sempre uma reação igual. Ou seja, o que eu fizer naquela partícula vai ser refletido em mim. Quando eu falo vai ser refletido em mim, significa o quê? Que vai ser oposto. É por isso que depois ele clarifica isso e faz do outro jeito que eu falei. As ações mútuas, ou seja, as ações mútuas de dois corpos, eu pego dois corpos, um vai atuar sobre o outro. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais. Né? Ou seja, o que eu fizer no corpo, o outro vai fazer em mim. Então o que ele está dizendo é, se eu fizer uma ação, eu tenho uma partícula, tenho outra partícula. M1, M2. Essa partícula vai fazer uma ação nessa daqui. Por exemplo, sei lá, essa partícula está lá, ela tem uma lei de força esquisita e ela tem uma força que vem para cá. Essa é a força que a partícula 2 sofre devido à partícula 1. Se essa partícula fizer isso, essa partícula vai fazer a mesma coisa, porque é a reação, só que quando eu colocar reação, eu troco. Então tá aqui, esse corpo faz essa força naquele, esse aqui vai fazer essa daqui nesse. Mas elas são iguais em módulo. Então no fundo, a terceira lei é essa. A força que a partícula 1 faz na 2, mais a força que a partícula 2 faz na 1 é igual a zero. Ou, passo para o outro lado, é essa daqui. A terceira lei de Newton. Se eu olhar essa expressão aqui de cima, F12 mais F21 igual a zero, dá uma ideia de que eu estou fazendo uma resultante, estou igualando a zero. Aí me lembra a primeira lei, eu começo a fazer uma confusão completa. Não é. Lembra que a resultante é a soma das forças que atuam sobre uma partícula. Eu pego uma partícula e faço todas as forças que atuam sobre ela. Tá? Essa expressão aqui está falando da força da partícula 1 na 2 e da 2 na 1. São forças que atuam em partículas diferentes. Então, eu estou fazendo, na verdade, a terceira lei é uma lei que classifica a interação entre as partículas. Antes era só a partícula sozinha. A terceira lei ela fala da relação de forças que atuam em partículas diferentes. Mas é importante lembrar que são forças da mesma natureza. Eu posso ter duas partículas carregadas. Né? Eu tenho uma carga aqui e uma carga aqui. Elas têm massa. Então eu tenho gravidade, né? A força da gravidade, e eu tenho a força elétrica. Então essa daqui faz uma força gravitacional nessa. E essa aqui, por exemplo, faz uma força elétrica nessa. Mas essas duas forças não vão obedecer a essa lei, que são forças de natureza diferente. A força da gravidade nessa e nessa, uma da outra, aí sim essas vão formar os pares de ação e reação. Então justamente, quando falar de ação e reação, o segredo é identificar esses pares. Quando a gente identifica esses pares, essas coisas podem ajudar a resolver problemas, quando tem mais de uma partícula. Por quê? Porque daí eu posso
usar essa informação de uma partícula para resolver o problema da outra partícula. Então, essas são as 3 leis de Newton. A primeira lei é a lei da inércia, resultante das forças igual a zero, partícula em repouso. Ou, se a partícula está em repouso, significa que a resultante é igual a zero. Segunda lei, F igual a ma. Significa que a partícula vai ter a resultante das forças que atuam sobre essa partícula, ou seja, aquelas coisas externas que influenciam a partícula, vão influenciar como? Mudando a aceleração dessa partícula, que é a massa vezes a aceleração. E diz mais uma coisa importante também, é que pensa numa força constante. Eu vou pegar essa força e vou aplicar em cima dessa cadeira, por exemplo. Ela tem uma massa. Quando eu aplicar essa força, eu sei qual é a força que eu estou fazendo. Eu sei qual é a massa dela. Eu posso calcular a aceleração dela. Se eu fizer a mesma coisa para aquela mesa, que é mais pesada, aplico a mesma força. A massa aumentou. Então, isso aqui é a mesma coisa para a cadeira e a mesma coisa para a mesa. Mas então, se a mesa tem a massa maior, significa que a aceleração dela vai ser menor. Então, isso volta lá naquele conceito de inércia, que foi o primeiro que a gente fez. Ou seja, a massa é a resistência ao movimento. Quanto maior a massa, mais difícil vai fazer aparecer uma aceleração aqui, por uma mesma força. Se eu quiser acelerar a cadeira e a mesa de maneira igual, eu tenho que aplicar forças diferentes, por causa da massa. Tá certo? E depois vem a terceira lei de Newton, que fala de relação entre forças em partículas diferentes. É a lei da ação e reação, que diz que a força que uma partícula faz na outra é igual a que a outra faz na uma com sinal trocado. Mesma direção, sentido oposto. Eu fiz aqui o desenho separado, mas isso vale para força de contato. Quando tiver bloco, quando um bloco estiver empurrando um outro bloco, aquele bloco que está empurrando, ele vai sentir uma força igual e contrária, de sendo empurrado também. Tá certo?